Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adriano, sou advogado, sou de Sergipe e nesse momento eu quero tratar sobre uma temática chamada pessoas que desaparecem, pessoas que sumiram, e o Código Civil trata sobre essa questão. Imagine você uma pessoa que do nada some, vai à padaria e não consegue voltar. E o que fazer quando um ente querido some e deixou algum patrimônio? Conhece alguém que sumiu? Todos nós conhecemos. Imagine você dirigindo nas estradas da vida. Quantas pessoas, quantos andarilhos a gente vê na estrada? Essas pessoas elas têm uma identidade. Essas pessoas têm uma família. Essas pessoas têm algum motivo por estarem perambulando no nosso país. Um dos motivos que fazem com que as pessoas desapareçam, sumam, problema familiar. Talvez desestrutura familiar, problema com o filho, problema com a esposa, ou a esposa com o marido e vice-versa, faz com que as pessoas sumam, desapareçam. Outro motivo que faz com que as pessoas sumam é a questão financeira. A pessoa era rica, eu tinha um patrimônio e de repente começou a quebrar e sumiu do mundo. Não aguenta viver uma vida pobre ou uma vida de cobrança. Ou às vezes também a própria personalidade. Pessoa diante dos problemas da vida, não quer encarar a realidade e daí some e não dão mais notícia. Então são vários fatores que fazem com que as pessoas sumam. Isso o Código Civil fala sobre ausência, pessoas ausentes. A doutrina chega a dizer que ausente é aquela pessoa que está fora do seu domicílio. Outra doutrina, outro doutrinador chega a dizer que a ausência é a habitação de ignorância, ou seja, ninguém sabe onde está. Pessoa ausente é aquela pessoa que o juiz declara a sua ausência. No momento que o juiz declarou a ausência da pessoa, aí sim, começa a se gerar alguns direitos para os seus sucessores. O juiz, ele tem que ser o juiz, ele fica ali. O Estado juiz espera que seja provocado. O Ministério Público, os herdeiros ou terceiros interessados podem entrar com ação judicial, uma ação voluntária, e daí informar o juiz que uma pessoa desapareceu. E o juiz vai declarar, diante das provas ali, a ausência da pessoa. Diante dessa ausência, o juiz vai nomear um curador. O que é um curador? É aquela pessoa que vai responder pelo patrimônio, vai preservar o patrimônio daquela pessoa que por algum motivo, voluntário ou não, sumiu. Só que a lei diz a preferência para administrar o patrimônio da pessoa que sumiu. A preferência está no cônjuge ou companheiro. Entretanto, se for cônjuge, ele não pode estar separado judicialmente, ou não pode existir uma ausência de união de corpos há mais de 2 anos, ou uma ausência de fato de 2 anos. Então, se existe essa lacuna, o cônjuge ou companheiro não pode ser o curador. Ele vai deixar de ser o curador e os filhos, os ascendentes, os mais próximos, vão acabar sendo o curador. Lembrando que não é curador da pessoa que sumiu, é curador do patrimônio. Ele vai preservar o patrimônio ali durante um tempo, durante 1 ano, vai juntar todos os bens, vai ver o que está acontecendo aí. Se não houver descendentes mais próximos, aí vai eliminando de filho do que sumiu para o pai do que sumiu. E daí até se chegar alguém. Não tem parente, não tem cônjuge, aí o juiz vai nomear um curador para administrar esse bem da pessoa que sumiu. Então junta-se os bens da pessoa que sumiu durante 1 ano. Que juntou esses bens, que essa pessoa não deu notícia, aí sim vai entrar com a sucessão provisória. Essa sucessão provisória, ela se dá entrada na justiça, pelos herdeiros, os credores. Se ninguém entrar, o Ministério Público pode entrar com essa ação. O Ministério Público vai estar presente em todo momento dessa sucessão provisória. Essa sucessão provisória, ela há uma transmissão dos bens para os herdeiros, viu? Agora essa transmissão ela é precária, ela tem que é provisória. A qualquer momento que quem sumiu aparecer, pode pegar seus bens de volta, exceto ele vai ter algum prejuízo nos frutos, nos rendimentos, vai perder cerca de 50%.
Até porque ele sumiu mais de 1 ano e o bem ficou na administração de outra pessoa. Preferência à família. Então, quem pode requerer a sucessão provisória? Mais uma vez digo, a esposa, os herdeiros, os credores e os dependentes. Todos esses podem requerer a sucessão provisória, inclusive o Ministério Público. Abriu a sucessão provisória. Nós estamos na segunda fase. A primeira fase, quando uma pessoa some, é um curador. Nomeia-se um curador para administrar o bem. Passou 1 ano, abre-se a sucessão provisória. A sucessão provisória é a segunda fase. Nessa sucessão provisória, vai sair uma sentença do juiz declarando que a pessoa sumiu. Essa declaração judicial vai esperar 180 dias após o trânsito julgado dessa sucessão provisória, e daí o juiz vai analisar se há alguma abertura de inventário, ou alguma abertura de testamento. Vai observar, nesses 180 dias após a sucessão provisória, é o momento de se fazer a partilha, o inventário do bem. Nesse estado, ou nesse momento, já se considera que a pessoa morreu, espécie de uma morte presumida. E os credores, nesse momento, eles passam já a receber os valores que tem lá em razão do desaparecimento da pessoa. Para evitar deteriorização na sucessão provisória, o juiz pode autorizar que seja alugado o patrimônio, pode ser alienado de alguma forma, como mecanismo de preservar o patrimônio. E os herdeiros, eles têm a capacidade de, se alugou um prédio, por exemplo, o aluguel fica 100% para eles, para os herdeiros. Se não for herdeiro, que é o curador do patrimônio, essa pessoa, que é o curador, ele só pode gastar até 50% dos rendimentos, dos frutos do patrimônio dessa pessoa. Os outros 50% vai deixar em juízo e vai prestar contas 1 vez ao ano ao juiz. Por quê? Porque quem sumiu, se aparecer, vai ter lá um dinheirozinho, que é esse 50%, para ele conseguir reestruturar o patrimônio que ali deixou. Passando o lapso da sucessão provisória, abre-se a sucessão definitiva. A sucessão definitiva é a terceira fase. Mas para se chegar à sucessão definitiva, tem que se passar 10 anos da sucessão provisória para a sucessão definitiva. Aí sim, nesses 10 anos que se instaura com a sucessão definitiva, aí vai se dividir os bens de forma que a pessoa que sumiu não vai ter mais direito aos seus bens, a reaver os bens, exceto se for tramitada essa sucessão provisória, essa sucessão definitiva e a pessoa aparecer. Aí os bens é revertido. Mas se o juiz transitor julgou a sucessão definitiva, se a pessoa aparecer depois, ele não vai ter mais o direito. Cara, ele passou nessa brincadeira, 12 anos ele passou sumido, e agora voltar aí é tudo do mesmo jeito, não existe isso. Só uma observação. Pessoa que sumiu era casado, somente na sucessão definitiva é que a pessoa que casou pode contrair um novo casamento. Esse é o entendimento. Essa pessoa que sumiu, por onde ela estiver, é bom deixar claro que ela pode casar de novo se for solteira. Ela pode também fazer contrato, quer dizer, ela sumiu, saiu de Minas Gerais e foi morar em Tocantins, por exemplo. Lá em Tocantins ela pode levar a vida dela normal. Não existe nenhum impedimento quanto a essa questão. Agora uma observação, a pessoa que sumiu, ela tem 75 anos, sumiu, beleza. 5 anos depois, já pode se entrar com a sucessão definitiva. Não precisa esperar esse lapso temporal de 10 anos. Em regras da sucessão provisória para a definitiva tem que esperar 10 anos. Mas há exceção, em razão da idade. A pessoa já está com 80 anos, sumiu há 5 anos atrás. Então já pode se entrar com a sucessão definitiva. Ele já está com 80 anos, subtende-se que essa pessoa talvez não exista mais. É uma exceção da lei para não esperar os 10 anos da sucessão definitiva após a decretação da sua ausência na sucessão provisória. Outro ponto. Não aparecendo a pessoa, não deixou herdeiros, não tem nenhum interessado, não deixou credores, o Ministério Público ele pode ingressar com a ação e aquele patrimônio vai todo para o município. Outro ponto. Apareceu o cara 10 anos depois, antes da sentença que decretou a sucessão definitiva, ele recebe os bens de volta. É claro, vai ter que indenizar algumas pessoas,
porque valorizaram o patrimônio da pessoa que sumiu, viu? E muito obrigado. E acabamos de tratar sobre as pessoas que sumiram, sobre as pessoas ausentes.